Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. É nós de novo, irmãos. Meu Deus, só Jesus na causa. Espero que os irmãos tenham mais um pouquinho de paciência comigo. Aleluia. Louvado seja Deus. Noite de vitória. Irmãos, uma bênção. Já vou testemunhar aqui. Abram as vossas Bíblias no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, a partir do verso 11. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Glorificado é o teu nome. Aleluia. Livro do profeta Jeremias, capítulo 29, a partir do verso 11. Quem não tem Bíblia, encoste ao lado de quem tem e acompanhe a palavra de Deus, que diz o seguinte: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhe causar danos, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Aleluia! Louvado seja o teu nome, Jesus. Podem tomar os vossos assentos. Cumprimentando todos que estão em casa também, que depois assistirão também essa mensagem. Eu tenho certeza que ela vai pegar muita gente. Irmãos, no domingo, quando eu terminei de ministrar aqui, que eu fui para o meu assento ali, e o pastor comentou sobre o culto de vitória, a qual ele estaria ministrando hoje, a palavra ardeu no meu coração. E eu pensei, mas é impossível, porque para mim estar aqui nas quintas-feiras é muito difícil. E já tem pregador, já tem os convidados, e eu falei, não, isso não tem nada a ver, isso é da carne. Mas eu senti angústia desde domingo. Eu cheguei a falar para minha esposa, eu acho que eu não quero mais pregar. É alguma coisa aí, preguei domingo aí, não sei. Acho que a angústia era da pregação de domingo ainda. Falei, não vou mais pregar. Tentei ler, não conseguia, ficou aquela coisa. Aí ontem, quando o evangelista Eliezer me chama, minha esposa olha para mim, está entendendo agora, propósito de Deus. E eu creio, irmãos. Eu sei que muitas pessoas não puderam vir aqui hoje. A gente sabe que o número de contaminados aqui na cidade está crescendo. A gente sabe que tem muitas pessoas no grupo de risco. E a gente sabe que também o tempo não colaborou hoje para algumas pessoas estarem aqui. Mas tenho certeza que muitas estão acompanhando pela internet e muitas irão acompanhar depois. Louvado seja Deus. Irmãos, ser fiel a Deus é prosperar. Ser fiel a Deus é colher em tempo de crise. Aleluia! Louvado seja Deus. Aleluia! Isaías 55:9 diz, os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos e os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Aleluia! Tem coisas que a gente planeja, mas acontece conforme a vontade do Senhor Jesus. Aleluia! Eu quero falar sobre Jacó, irmãos. Foi falado aqui sobre Isaac, foi falado sobre o seu pai. Mas falando de Jacó, já no domingo a gente já deu uma pincelada sobre Jacó. Nasce Esaú e Jacó, são irmãos gêmeos. E vem uma promessa do Senhor sobre a vida de Jacó, que o maior serviria o menor. E chega um certo ponto, essa promessa se cumpre. Esaú vende a primogenitura por um prato de comida. Mas o pai amava Esaú. O pai queria abençoar Esaú. Mas então Rebeca, sabendo já, porque ela tinha ouvido a voz do Senhor, Rebeca faz uma trama ali, prepara um guisado, fala para o filho preparar um guisado, levar para o pai, coloca ali uma roupa de pelos, né? E chega lá e o pai já com uma visão fraca, abençoa Jacó. E quando Esaú chega, Isaac fica desesperado, porque ele viu que ele deu a bênção para o filho errado. Esaú chora amargamente e pede, Senhor, então me abençoe também. Mas infelizmente a bênção já tinha ido. Jacó tinha enganado o pai, enganado o irmão, de certa forma. Esaú se sente enganado, então Esaú começa a tramar a morte de Jacó. Rebeca fala para ele, ei,
Vai para a casa do meu irmão, para a casa do meu irmão, Labão, e se esconda lá, porque o teu irmão quer te matar. E ele vai para lá, irmãos. Jacó chega lá e ele se apaixona, porque ele conhece Raquel, o amor da sua vida. Ele conversa então com o seu tio e eles fazem um propósito. Ele teria que trabalhar durante 7 anos para receber a sua amada. Mas aí já vem a semente, irmãos. Ele plantou engano, ele passa a colher engano. Labão engana ele da Lia, porque ela era a filha mais velha. Então Jacó trabalha mais 7 anos para receber Raquel. Mas Labão passa a enganar ainda Jacó. Jacó reclama porque o seu sogro mudou o seu salário várias vezes. Jacó está prosperando na casa de Labão, mas Labão sempre enganando. Então chega um momento que Jacó não aguenta mais. Ele pega as suas mulheres, suas 2 mulheres, mais as 2 servas dela, que também passam a ser suas mulheres, seus 11 filhos, e sai da casa de Labão. Labão corre atrás dele. Ali eles conversam, mas Jacó não volta para a casa do sogro. Jacó é determinado. Ele está indo para uma terra prometida. Aleluia. Jacó então precisa passar por um processo, irmãos, e corrigir o seu passado. Não dá para nós irmos para uma terra prometida sem nos consertarmos, sem nós corrigirmos os nossos erros. Aleluia. Quantas pessoas que estão no nosso meio e não se corrigem, estão dando um mau testemunho. Aleluia, sendo pedra de tropeço para outras pessoas, pelo mau testemunho. É preciso corrigir, é preciso alinhar, porque o Senhor quer te abençoar. Aleluia. E aí, chega a notícia que Esaú está vindo ao encontro de Jacó. Jacó se desespera. Meu irmão vai me matar. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso entregar algumas cabeças de gado aqui, preciso entregar alguns rebanhos para ele, entregar alguns presentes, e eu e minha família se prostrar diante de Esaú e nos colocar como servos. Quem sabe assim ele nos perdoará. Só que no Val de Jaboque, Jacó tem um encontro a qual ele não esperava. Aleluia, ele se encontra com o Senhor. E ele luta uma noite inteira com o Senhor. E o Senhor o abençoa e deixa uma marca em sua coxa. Jacó passa a andar de maneira diferente, ele se torna manco. Aleluia, porque quando nós nos encontramos com Deus, irmãos, o nosso jeito de andar muda, o nosso jeito de falar muda, a nossa vida muda. Aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Ei, quando ele se encontra com o irmão, quem sabe o irmão viu de longe, mas aquilo lá é Jacó, era o enganador, mas está vindo diferente, ele está andando diferente. Ei, quantas pessoas de repente já chegaram para você e disseram, tem algo diferente em você. É o Senhor mudando o teu jeito de caminhar, o teu jeito de andar. Ei, o Senhor vai te prosperar. O Senhor tem algo diferente para você nessa noite. Aleluia, agradeça a Deus e louve a Deus. Aleluia. Aleluia. Mas acontece algo trágico na família de Jacó. Jacó tem um encontro com Deus, mas os seus filhos não. Diz que a filha de Jacó, ele tinha uma filha chamada por Diná. Ela é estuprada, violentada por Siquém. Só que Siquém se apaixona por ela. Ele quer corrigir o seu erro. Mas os filhos de Jacó, tirando José, tirando Benjamim, eles não aceitam. Então eles fazem um propósito. Eles não poderiam unir os 2 povos sem que o povo de Siquém fossem circuncidados. Para quem não conhece o que é circuncisão, é um corte que é feito no órgão sexual masculino. E aquilo ali era utilizado como uma aliança, demonstrar uma aliança. Só que essa aliança era feita para com Deus. E quando os filhos de Jacó fazem essa proposta, a ideia deles era matar aquele povo. Deixar aqueles homens debilitados, e foi o que aconteceu.
Passado 3 dias, aqueles homens estavam com muitas dores, e entram apenas 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, e eles matam todos os homens daquela cidade. 2 homens, Simeão, que significa ouvir, e Levi, que significa unir. Olha só que interessante, né? Eles deveriam ouvir a voz de Deus, eles deveriam ouvir a voz do Pai. E como nós ouvimos aqui no domingo, ouvir é obedecer, é colocar em prática aquilo que a gente aprende. Aleluia! E Levi era para unir e não matar. O que acontece, irmãos, é que tem muita gente fora do propósito de Deus. Aleluia! Tem promessa de Deus, mas está fora do propósito de Deus. Jacó é óbvio, ele reprova aquela atitude. Mas Deus fala com Jacó, vai para Betel. Betel tem por significado casa de Deus. Aleluia. Mas Jacó, ele olha para o povo e diz, ei, nós precisamos nos purificar. Ele pede para que o povo bote roupas limpas, novas. E ele pede que deixe a idolatria de lado. Porque o povo vinha da casa de Labão e lá se adorava deuses, os terafins. E Deus não se agradava disso. Então diz que aquelas mulheres, elas passam a jogar os seus brincos, seus pertences, os homens também, seus ídolos, e tudo aquilo ali é enterrado num local sagrado, que é consagrado ao Senhor. Ei, nós estamos indo para Betel. Hoje nós estamos aqui na casa de Deus, uma casa física, mas nós queremos ir para Nova Jerusalém. Aleluia, você tem se purificado? Você tem colocado as vestes limpas? E você tem largado aquilo que o Senhor já tem pedido para você abandonar? Aleluia, porque idolatria não significa apenas objetos, mas sim tudo aquilo que a gente coloca no lugar de Deus. Deus tem que estar em primeiro lugar. E são coisas tão banais que às vezes nós não percebemos, mas estão tomando o lugar de Deus. Aleluia. Passado um tempo, com 17 anos, surge a história de José, o filho amado de Jacó. José significa acrescentar, ou multiplica, ou dar mais. Porque quando Raquel gera, quando nasce José, ela diz que o Senhor possa me abençoar com mais filhos. E assim foi o nome de José, porque é dar mais, é gerar vida. Propício para José, porque é o que ele vai fazer mais à frente. José é filho amado de Jacó. Alguns tratam José como filho mimado e fofoqueiro, mas ele estava contando para o pai os erros dos irmãos. E alguém pode dizer, mas isso é fofoca aí, os irmãos que eram antes dele, eram mais velhos. Se José estava com 17 anos, era um dos filhos mais novos de Jacó, nós estamos falando de homens que estavam cometendo erros, homens de mais de 40, 50 anos. Não eram mais moleques, não. Eram homens que deveriam dar exemplo, homens que tinham já mulheres e filhos. Quantos irmãos que estão assim no nosso meio, deveriam dar exemplo, mas não estão. Não estão dando exemplo. Mas José falava com o pai. Ele não saiu espalhando por aí. Ele falava com o pai. O pai deu uma túnica para ele. Os irmãos ficaram enciumados. Mas José era o sonhador. José passa a sonhar. O problema é que ele contava o sonho para as pessoas erradas. Para quem que você está contando os seus sonhos, meu irmão e minha irmã? Você está contando os seus sonhos para quem? Para os invejosos? Para aqueles que têm raiva de você? Para aqueles que na tua frente te cumprimentam, mas pelas tuas costas te enfiam a faca? Que se alegram quando você cai, quando você é derrotado, quando você está numa situação difícil? Ei, eu sabia, era um atribulado, eu sabia que ele ia cair. Quantos estão no nosso meio hoje assim? E eu não falo só da igreja, eu falo isso de família. Pessoas a qual a gente ama, que a gente cresceu junto. Pessoas que a gente considera e nos decepcionam no momento que a gente mais precisava de um abraço.
Às vezes a gente não precisa de palavras, a gente não precisa de conselho, a gente precisa só apenas de um abraço. E quem está nos abraçando? Aleluia, aleluia. José conta que ele vê o feixe dele em pé e os demais feixes representando seus irmãos curvados. Eles ficam mais irados ainda. Depois José conta que ele vê o sol, a lua e as estrelas prostradas diante dele. Mas aí Jacó estava na conversa. Estás achando o quê? Que eu, a tua mãe e os teus irmãos vamos te servir? Mas Jacó guardava aquilo que havia ouvido. Aleluia. É que às vezes nós contamos, como eu falei agora há pouco, nós contamos para as pessoas erradas. Quantas pessoas que destroem os nossos sonhos. Ei, quanto marido destruindo o sonho de mulher, mulher destruindo o sonho de marido, porque chega às vezes com aquele desejo no coração. Ei, isso é loucura da tua cabeça, isso nunca vai acontecer, nunca vai dar certo, destruindo sonhos. Pessoas pessimistas, negativas, que muitas vezes estão ao nosso lado, mas a gente continua insistindo, abrir o nosso coração para esse tipo de gente, que não compactua com os mesmos ideais. Ei, o sonho que você tem, foi o Senhor que colocou em você, aleluia. Essa é uma noite de nós alinharmos o nosso coração, para que o Senhor derrame os desejos dEle sobre a sua vida, e que os teus desejos se cumpram, aleluia. Em Dotã, local de poços, estão os filhos de Jacó com o rebanho. E chega José. Ah, lá vem o sonhador. Lá vem o sonhador. Nós vamos matar o sonhador agora. Tem gente querendo matar os teus sonhos. Tem gente querendo acabar com a tua alegria. Aleluia. Aleluia. Pessoas sendo usadas pelo inferno para acabar com os projetos de Deus. Mas nessa noite, aleluia, o Senhor bota um ponto final nisso. Se você crer, você verá a glória de Deus sobre a sua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Ei, a tua família não irá perecer. A tua família é do Senhor Jesus, aleluia. Aleluia. Um pouquinho de tempo e o Senhor fará grandes obras no meio de vós, se vocês crerem. Alabachara lacataia. Aleluia, eu sei que Deus está falando com vidas aqui. Aleluia. Rubem não aceita aquela situação. Ele é contra matar o irmão. Mas ele joga ele num poço. Joga ele num buraco. Quantas vezes, irmãos, nós achávamos que nós estávamos no fundo do poço, com a vida destruída, desenganados. Ei, eu não sei, eu não conheço a história da maioria aqui, mas eu sei que tem muitos aqui nesta noite que já passaram por situações terríveis, por situações de desespero. Ei, e a família, a própria família, os próprios irmãos fazendo isso contigo, te jogando no poço. Mas é o que eu acho interessante, irmãos, que o diabo fala lá dentro do fundo do poço. Ele vem no teu ouvido e ele diz assim, ó: se mata, não tem mais jeito para ti, acabe com a tua vida, dê um jeito nela, porque tu nunca mais será feliz. Se não tem mais jeito, irmão, por que o diabo quer te matar? É só nós pensar, por que o diabo quer te matar se não tem mais jeito? Tantas pessoas pensando em suicídio. Eu já pensei em suicídio. Quantos que já pensaram nisso? Aleluia. Porque o inimigo, ele sabe que se tu sair do poço, meu irmão, ele sabe que se tu sair do fundo do poço, tu irás para uma terra prometida, uma terra onde vai gerar vidas, uma terra de promessa, uma terra de prosperidade, uma terra onde o Senhor vai te honrar. Por isso que o inimigo quer acabar com você. Os teus irmãos podem acabar com você, a tua família pode acabar com você, mas ei, o Senhor diz para você nesta noite, que ainda não está acabado, a tua história não acabou, aleluia.
Alabaxacalabalabaceia. Ei, eu sinto Deus aqui nessa noite, desde o início dessa reunião. Aleluia! Oh, meu Deus! E aí José vai como escravo. Já pensou numa situação dessa? Oh, meu Deus! Imagina você ser entregue como escravo. Você talvez, meu Deus, eu fui fiel ao meu pai. Eu sempre fui um filho amoroso, perdi a minha mãe. Eu não vou conseguir mais ver o meu pai. Os meus irmãos, que eu amo, fazem coisas erradas, mas eu amo eles, me entregaram aqui e me venderam. E ele vai para a casa de um capitão do exército egípcio, chamado de Potifar. E ali o Senhor era com José, e a casa de Potifar começa a ser próspera. Deus abençoa tudo de Potifar, abençoa a casa, abençoa as lavouras, abençoa rebanho. Um belo administrador. Saiu barato, compraram barato José. José está abençoando, mas aí tem uma mulher. José é um homem bonito. E ela começa a seduzir ele, por várias vezes. E até que ele diz assim: eu não vou fazer isso. Eu não posso pecar contra Deus. Eu quero dizer para você nessa noite, irmãos, eu não sei o que tem te seduzido. No caso de José era uma mulher. Mas tem gente que é seduzido pelo dinheiro. Tem gente que é seduzido até pelo trabalho, quer trabalhar mais do que pode. Ei, perde tempo com tantas coisas. Está sendo tirado do propósito de Deus. Seduzido por tantas coisas do mundo. Aleluia, eu falava esses dias agora, recentemente, com o diretor lá da rádio, e ele dizia: Marco, a maior desgraça que aconteceu no nosso meio foi as redes sociais. Ele falou, a gente senta às vezes para conversar entre amigos, todas as cabeças estão baixas ali, mexendo no celular, mexendo nas redes sociais. Perdeu-se aquele contato, aquelas conversas. É mais fácil conversar pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelas redes sociais, do que ir lá, dar um abraço. Claro que nós estamos vivendo tempo de pandemia, é um recurso agora, mas esse distanciamento sempre teve. Hoje nós falamos assim, né? Poxa, estamos andando de máscaras, que coisa ruim. Na verdade isso é quase que uma revelação, irmãos. Quantas pessoas que estão mascaradas no nosso meio, já estavam mascaradas, vivendo uma vida dúbia, dupla personalidade no nosso meio. Hoje só estamos de máscara, só estamos revelando o que já era. Mas agora a gente está com distanciamento. Sempre estivemos distantes. Sempre estivemos distantes. Aleluia, é profético isso que está acontecendo no nosso meio. Mas através desta crise, Deus tem revelado o coração de muitas pessoas, para o bem e para o mal. Pessoas que se desviaram do caminho do Senhor, mas quantas estão vindo? Quantas estão vindo para ouvir a palavra de Deus, receber a palavra de Deus, uma palavra de promessa. Ei, o Senhor tem cumprido o seu propósito. O Evangelho tem sido pregado e não há um tempo melhor como esse, num tempo de crise, para nós falarmos do amor de Jesus, porque as casas tiveram que parar, as pessoas tiveram que parar, famílias estão mais unidas. Aleluia! Claro, tem também os seus problemas que acontecem por causa da pandemia, falta de emprego, a depressão, crianças agitadas. A gente percebe como estão difíceis as coisas atualmente, mas é um período de aprendizado. É tempo de nós consertarmos a nossa casa, é tempo de nós alinharmos o nosso espírito, alinharmos o nosso altar, porque o Senhor está voltando para buscar a sua igreja. Aleluia, aleluia. E todo pecado que a gente comete é contra Deus, irmãos. É contra Deus. Quando Davi peca com Betseba, logo depois que o profeta Natan chega lá e dá a mensagem para ele que a espada não apartaria mais da casa dele, ele vai, ele chora na presença de Deus, ele diz, somente contra ti, Senhor, eu pequei. Ele tinha pecado contra Betseba, ele tinha pecado contra Urias, ele tinha pecado contra tantas pessoas ali, no engano, mas ele disse, somente contra ti eu pequei. Então, irmãos, quando nós
fomos seduzidos por algo do mundo, lembre-se que o pecado é contra Deus. Meu Deus. Potifar acredita na esposa, lança José na prisão. Meu Deus, já era escravo, já era abandonado pela família. Agora é presidiário, irmãos. Mas louvado seja Deus, porque o Senhor fez José prosperar na prisão. Aleluia. Ei, irmãos, eu recebi cartas de muitos presidiários na rádio. Pelas cartas que eu lia, dava para ver que muitas foram escritas com choros, lágrimas. E eu disse um dia para minha esposa, eu falei: ei, esses homens aqui são mais livres do que eu. Eles estão cercados por grades, mas eles estão libertos em Cristo Jesus. E nós que muitas vezes andamos livres, temos a liberdade de adorar, de dobrar os nossos joelhos, nós estamos escravizados pela nossa rotina de vida, pelos nossos pecados, pelas nossas angústias, e por nós não conhecermos a nossa identidade. Senti de falar isso aqui agora. Aleluia. Quantas pessoas não conhecem a sua identidade, o seu propósito, e andam assim de cabeça baixa, andam como mendigando a promessa de Deus. Ei, o Senhor já colocou dentro de você o que Ele prometeu. Aleluia, deixa Deus desenvolver na tua vida, deixa Ele trabalhar. Saia do volante, saia desse controle, irmãos. Sente ao lado e deixa que Jesus guie a sua vida. Aleluia. José, de sonhador, ele passa a revelar sonhos. Chega 2 presidiários, o copeiro e o padeiro do faraó, e eles têm um sonho. José revela o sonho deles. E José chega para o copeiro e diz assim: quando tu saíres daqui, quando tu estiveres na presença do faraó, lembra de mim, para que eu saia deste lugar. Ah, irmãos, passado um tempo, o faraó tem um sonho. Ele sonha, você já conhece, 7 vacas magras engolindo 7 vacas gordas, 7 espigas bonitas sendo consumidas por 7 espigas secas. Ninguém consegue revelar, ele chama todos os sábios do Egito, ninguém revela nada ali. Mas aí o copeiro diz assim, o chefe dos copeiros, ele diz assim, ó: chegou a hora de eu contar um erro que eu cometi. Ou seja, chegou a hora. Já tinha passado 2 anos, irmãos. 2 anos. Quantas vezes que nós confiamos, a gente faz pedido para alguém e não cumpre. A pessoa não, parece que ela esquece. E você fica chateado muitas vezes. De repente alguém está falando com um advogado aí para resolver alguma questão judicial. Parece que o advogado esqueceu, parece que a justiça esqueceu. Ei, está chegando a hora. Está chegando a hora que o Senhor vai resolver os teus problemas. Não questione se alguém tem te esquecido. É tempo de Deus, é um tempo de aprendizado. Aleluia. José então revela o sonho de Faraó. O coração de Faraó fica mais aliviado, porque era aquilo ali mesmo. E José, ele toma até a iniciativa de dar a ideia de como o Faraó tinha que administrar o Egito. Como ele deveria guardar as sementes, guardar a lavoura para tempo de crise que viria. Então José é empossado governador, uma posição que não existia no Egito, irmãos. Não existia posição de governador, mas foi criada para José, porque ele passa a governar as lavouras, ele passa a governar os celeiros, ele passa a governar o palácio. Ei, a Bíblia diz que Faraó dá um anel para José. A Bíblia diz que José ganha uma roupa de linho. Ei, você lembra? Os irmãos arrancaram a túnica dele. Você lembra? A mulher de Potifar arrancou o seu manto, a sua capa. Agora é o rei que está colocando vestes novas. Aleluia! É o rei que começa a cumprir. O anel significava a autoridade. Aonde José colocasse aquele selo era autoridade. Ele tinha autoridade sobre o Egito. Existia um rei, existia um faraó, mas quem é que governava o Egito, irmãos? Era José. José
Aleluia. Ei, Deus tem te colocado em lugares para você ser o governo, irmãos, de Deus. Aonde você está trabalhando, você tem que ser o governador, irmãos. Você que dá direcionamento pela palavra. Você que dá direcionamento pela sua fidelidade. Aleluia. É você que faz a diferença. Talvez tem gente aqui que a empresa só não fechou porque você está lá. Deus tem abençoado porque você está naquele local. Talvez se você não estivesse lá, a empresa já teria fechado. Aleluia. Talvez o teu bairro é abençoado porque você mora nele, porque você é fiel a Deus. A diferença de nós sermos fiéis, irmãos. Aleluia. José é governador, mas ele não foi governador porque Deus, a gente ouve tanto assim, né? Deus honrou José, claro, honrou, verdade. Mas José foi governador por um propósito, porque José era fiel. José, ele ia estocar os alimentos para tempo de crise. José não botou uma roupa de linho e disse, foi para as redes sociais dizer, ó, tá vendo? O Senhor está me abençoando aqui, ó. Estou com alguns carros, cavalos. Deus tem me dado tantas coisas, sou rico, não preciso de mais nada. Ei, José estava no ambiente porque ele era fiel e ele ia cumprir os propósitos do Senhor. Aleluia. Então eles passam a estocar naqueles 7 anos, onde as colheitas eram grandiosas. Ele começa a estocar tudo aquilo ali em celeiros. E chega o tempo de crise. E as pessoas, e a crise era tão grande, era um tempo de fome. E as pessoas vêm do mundo inteiro para comprar daquelas sementes, comprar comida, porque estavam famintos. E aí é uma coisa que eu acho tremenda. Aleluia. Colhendo em tempo de crise. José fazia o Egito prosperar, irmãos. Existia fome, mas o Egito ficava cada vez mais rico. E eles foram comprando e passa-se os anos, acaba o dinheiro. Então eles começam a dar os seus gados, os seus rebanhos, e o Egito vai recebendo tudo isso, irmãos. E daqui a pouco eles não têm mais rebanho, então vamos dar nossas terras, e daqui a pouco eles se oferecem para serem escravos. E José dá as sementes para eles, e diz, tudo que você escolheres, a 5ª parte é do faraó, é do Egito. Tem gente que acha ruim dar dízimo, lá era a 5ª parte, já pensou? E será que dava para bater o pé, irmãos? Ou pagava ou ficava sem comida. Aqui é diferente, aqui é voluntário, né? O tempo é outro. Aleluia. Louvado seja o teu nome. José prospera o Egito, irmãos. E aí chega uma certa feita também, em Canaã também falta comida. E aí os irmãos de José têm que chegar lá. Não reconhecem ele. São obrigados a se prostrar diante do próprio irmão. Se cumpre os sonhos de José dos feixes. Se cumpre os sonhos de José. Ei, os sonhos que o Senhor te deu vai se cumprir. Aleluia. Aleluia. Ei, irmãos, eu não gosto muito daquela canção que diz, quando tiver na bênção vão se arrepender. Ei, José perdoou. José perdoou. Tem pessoas aqui que precisam liberar perdão, irmãos. Quando a gente não libera perdão, a gente é escravo daquela pessoa. Aquela pessoa nos fez um mal, nos atingiu, nos machucou, mas de repente, irmãos, ela nem lembra mais de você, e você ainda está ali, amargurado. Não consegue se entregar para Jesus por completo, porque ainda está ali. Ei, se você tem alguma coisa, irmãos, de repente não foi você quem fez. De repente você está até na sua razão, mas tome iniciativa, peça perdão. Se liberte, irmãos. Não seja escravo de alguém que ainda não conhece e não serve a Jesus. Aleluia. Aleluia. Ele resolveu perdoar. E aí em Gênesis 50, 20 diz, vocês planejaram mal contra mim, mas Deus tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Quantas coisas de ruim que aconteceram com nós, e que foi bênção lá na frente, nós não sabíamos. Aleluia. Quantas pessoas que estão sendo abençoadas nesse tempo de crise. Eu ouvi uma vez sobre empresários bem-sucedidos, a maioria se tornou bem-sucedida em tempos de crise. Homens visionários, homens que conseguiram enxergar
algo que ninguém enxergava, e prosperaram em tempo de crise, colheram em tempo de crise. Já estamos no final, irmãos. Só que passa-se 400 anos, eles estão lá, Jacó já é falecido, os 12 irmãos já são falecidos, José já é falecido, e eles esquecem do Senhor. Porque viver no Egito, irmãos, talvez tinha bastância, o irmão já tinha sido governador, mas a Bíblia diz que surge uma geração que não conhecia José. E aí, de escravos, que eram os egípcios no começo, porque tiveram que vender e se vender para poder comer, eles começam a entender que os hebreus são muitos na terra deles. O faraó diz, se eles se voltarem contra nós, o problema, irmãos, é esse. Tem pessoas que não querem deixar você crescer, porque sabe o potencial que você tem, se você souber quem você é. Aleluia. É como aquela ali, do poço, entendeu? O inimigo sabe que se você sair do poço, você vai fluir, você vai receber as suas promessas. Meu Deus, aleluia. E aí você já conhece a história. Surge Moisés, vem as pragas, muito pertinente ao tempo de hoje, né? Agora os gafanhotos estão vindo. Meu Deus, irmãos. Fora o incêndio, né? Os fogos que deu na Austrália, começo do ano. Poucas pessoas lembram, mas devastou a Austrália, matou bilhões de animais. Estamos vendo os sinais em todos os cantos do mundo, só não vê quem não quer, que é a volta do Senhor Jesus. Meu Deus. E aí vem as pragas. Então aí Faraó libera, depois de morrer os seus primogênitos, libera o povo, e eles vão, e quando eles chegam diante do mar está fechado, e Faraó está atrás. Sabe o que eu entendo aqui, irmãos? Deus pede para que Moisés toque nas águas, as águas se abrem, e ele diz o quê? Diga ao povo que marchem. O problema é que muitos de nós não estamos marchando mais. Será que a gente precisa de um faraó nas nossas costas? Será que a gente precisa ser perseguido, irmãos? Será que necessita nós passarmos por tantos problemas para nós entendermos que só Deus é o Senhor? Aleluia! Ei, irmãos, adore o Senhor nesta noite. Aleluia, eu peço que você se coloque em pé. Aleluia. E José, antes de morrer, ele fez um pedido. Quando vocês saírem dessa terra aqui, levem os meus ossos. Ei, a Bíblia diz que no dia que o Senhor vier, os mortos ressuscitarão primeiro. Quantos dos nossos irmãos já dormem no Senhor? Eles irão primeiro, irmãos, porque nem os ossos ficarão mais aqui. Então não perca tempo investindo nessa terra aonde você não vai ficar. Invista nas coisas do Senhor, buscai o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. O Senhor não tem te deixado faltar nada. Aleluia. Se tem alguém que perece entre nós, o Senhor há de suprir, o Senhor há de levantar pessoas que irão te abençoar, e no momento certo tu também irás abençoar vidas. Aleluia. Aleluia. Eu quero orar nessa noite. Se essa palavra falou ao teu coração, coloque a mão no peito. Vamos orar a Deus, porque o Senhor fará grandes coisas no meio de nós. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Eu quero te louvar, Pai, porque estamos nesta casa, Senhor, numa quinta da vitória. Senhor, e eu sei, Pai, que neste momento tu tens dado vitória a muitos filhos teus. Muitos filhos que irão assistir esta live estão recebendo da tua parte coisas novas. Senhor, pessoas aqui irão conhecer a sua identidade. Pessoas aqui irão conhecer o seu propósito. Pessoas aqui sairão do poço, sairão do fundo do poço. Aleluia. Há pessoas aqui que irão liberar perdão, serão perdoadas, irão viver o novo de Deus, irão colher em tempo de crise. Aleluia, o Senhor te abençoe nesta noite e te prospere em nome de Jesus. Amém e amém.